Caros alunos, o experimento de hoje trata do Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin permite substituir um circuito com fontes tanto independentes quanto controladas por um equivalente consistindo de uma resistência equivalente em série com uma fonte de tensão. O valor da fonte de tensão é o valor da tensão do circuito aberto. E o valor da resistência é calculado quando todas as fontes independentes do circuito são colocadas em recurso. Naturalmente, existe o dual do teorema de Thevenin, que é o teorema de Norton. Neste caso, temos uma fonte de corrente paralelo com a resistência equivalente. O valor da fonte de corrente é a corrente de curto-circuito. Como o circuito de Thevenin e Norton são equivalentes para elementos conectados ao mesmo, isto fornece uma forma de calcular tanto o equivalente de Thevenin quanto de Norton. Esta forma, que permite calcular ambos, envolve retirar os elementos que estão conectados ao circuito que se deseja e substituir pelo equivalente de Thevenin ou Norton. Primeiro calcula-se a tensão de circuito aberto, substituindo os elementos que estão conectados por um circuito aberto. Depois calcula-se a corrente de curto-circuito. Após a substituição dos elementos conectados por um curto-circuito, a resistência equivalente vai ser a razão da tensão do circuito aberto pela corrente de curto-circuito. O circuito experimento tem duas fontes. Queremos substituir tudo que está à esquerda dos pontos A, B pelo seu equivalente de Thevenin. O que fazemos é o seguinte. Primeiro substituímos o resistor RL por um circuito aberto. A partir daí calculamos a tensão entre A e B. Depois substituímos o resistor RL por um fio, que equivale a um curto-circuito. A partir daí calculamos a corrente que flui do ponto A para o ponto B. A resistência equivalente é a razão da tensão do circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Esse procedimento experimental está exemplificado aqui em teoria. Calculamos a tensão em AB, quando RL é um circuito aberto, e calculamos a tensão, a corrente de A para B, quando RL é um curto-circuito. Alternativamente, você pode pensar no seguinte caso. Primeiro, calculamos a resposta, a tensão no resistor RL, fazendo o limite de RL tender a infinito, e depois calculamos a corrente em RL, fazendo o limite de RL tender a zero.